Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Infelizmente, o Flamengo acabou perdendo o clássico para o Vasco da Gama. Vitor Pereira continua mais pressionado. O Flamengo deixou a chance de conquistar a Taça Guanabara em cima do Vasco, caso conseguisse a vitória, mas não veio. Pode vir na próxima rodada com o Fluminense ou também perder, né, caso o Flamengo perca o jogo. Então, aquilo. A pergunta tá aí na tela aí. Gabigol sentiu a falta de Pedro? Sim. O Gabigol, na minha opinião, ele parece que desaprendeu a jogar de centroavante. Ele fez muita falta, o Pedro, nesse joguinho, né? Porque o Gabigol toda hora sai da área pra dar aquela fatiada quando tinha um Pedro dentro da área, Bruno Henrique. Agora não tem nenhum dos dois, né? Bruno Henrique já tem um tempo que não tem. E o Pedro fez muita falta nesse joguinho, né? Espero que no próximo jogo o Pedro retorne para ajudar o Flamengo a ser campeão da Taça Guanabara, que pra mim não vale nada, né? Mas se perder também, aí piora a situação mais ainda, né? É aquilo. Ganhou, fez mais que a obrigação. Perdeu, a crise aumenta, a pressão aumenta. Então, hoje em dia, hoje sempre foi assim no Flamengo, né? Principalmente agora nessa era vitoriosa, 2019 pra cá. Então, vambora reger aqui mais um vídeo aqui, com os comentários do Pascoal, Fábio Luciano, Mauro Naves e Zinho sobre essa derrota do Flamengo. É isso aí, tamo junto. Créditos a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Dar o meu boa noite para Osvaldo. Aí, Mauro. Segredo. Aê, Zinho! Esse é um artista. Hoje ele aqui começou o programa, logo foi ele falando, que sabe como é que é. Aqui ele tem moral. Com a gente ele tem moral. Só para dizer o seguinte... Não é sempre assim, não? Não é sempre assim, não. Não é sempre assim, não. Vai falar, Aqui, não é sempre assim, não. Né? Ontem ele estava enjoado. Ontem ele estava enjoado. Vai para grupo. Só para dizer o seguinte. O Vasco da Gama finalmente tem goleiro. Sim, jogou muito bem. Finalmente tem goleiro. O Vasco da Gama tem esquema de jogo. O Vasco da Gama mostrou que dá para jogar com vontade. Se não jogar com essa vontade no Campeonato Brasileiro, vai cair. Quem pode me contar? Não achei ainda. Não, você pode me contar a falta lateral, a falta frontal, a bola de escanteio. Onde é que vai a bola de escanteio no primeiro pau, no segundo? Alguém pode me contar qual é a jogada ensaiada que tem o Flamengo? Vou procurar com mais afinco. O Flamengo não tem nada. E ainda tem alguns jogadores completamente abaixo da realidade. Cadê o Gerson? O Arrascaeta vai estrear? Então, gente, o Flamengo precisa se respeitar. O Flamengo já não se respeitou quando trocou o treinador. Trocou o treinador duplamente campeão por um treinador vice que, como diz o Mauro, ganhava muito mais na sorte do que no juízo. E é isso aí que a gente está vendo. É isso que o Flamengo contratou. É isso que o Flamengo contratou. Se o Flamengo vai continuar dessa forma... E vou dizer mais uma coisa. Flamengo e Fluminense, hoje é segunda-feira, vou dizer segunda, que é para depois não dizer que eu não contei. Se o Fluminense jogar... O Fluminense jogou meia hora contra o Bangu, que foi uma abafa, que os caras... O Bangu está sentindo fungar no cangote até agora. Tem jogador do Bangu procurando jogador do Fluminense até agora. Se o Fluminense jogar um tempo, não estou falando o tempo todo, um tempo do jeito que jogou contra o Bangu, vai ser caso de perigo para o Flamengo. Não é perigo de perder o jogo, é perigo de perder e de muito. Pelo que jogou o Fluminense e pelo que jogou o Flamengo, o Fluminense está no estágio muito mais adiantado. Claro, tem um treinador há mais tempo e os jogadores que conhecem o esquema do Fluminense. Então já estou me adiantando para quarta-feira. Se o Flamengo entrar meio que molinho para jogar, vai tomar uma tunda. Eu acho que a grande questão, e quando eu falo aqui do todo, né, é o coletivo. A gente não consegue apontar nesse Flamengo coisas que a gente aponta, por exemplo, no Vasco. O Barbieri está conseguindo dar uma formatação, está achando ali peças importantes, apesar do nível ser muito discrepante. Por isso, em cima do que o Pascoal está dizendo, capitão, que eu até brinquei hoje, a gente estava ali no Instagram, e eu falei o seguinte, olha, para mim está claro. O modelo de jogo do Dorival e o Vitor Pereira são incompatíveis. Sim. Então, se o Flamengo vai manter este treinador, ele tem que começar a fazer as mudanças para deixar o time com a cara dele. Porque do jeito que está, não está indo. Sim. É isso, Dani. O Flamengo coletivamente deixa muito a desejar, né? O Flamengo, em momentos o Flamengo oscila dentro das partidas, né? Então, o Flamengo cria em alguns momentos, depois perde essa força, essa intensidade, porque o Flamengo, nesse momento, joga pela qualidade dos seus jogadores. Então, assim, contra o Del Valle, o Everton Ribeiro começou bem o jogo. Então, ele conseguiu fazer movimentações de criação de jogada. Quando ele perdeu força, o Flamengo perdeu força junto. No jogo contra o Vasco, o Arrascaeta começou bem.
Parecia um Arrascaeta mais interessado, se movimentando mais, acertou um chute na trave, mas quando o Arrascaeta perdeu força, o time também perdeu essa intensidade. Então, assim, a gente fala do Vasco, que é um time inferior tecnicamente ao Flamengo, só que é um time que tem um padrão de jogo, que tem as ideias, né? O Pascoal falou sobre o Pedro Raul, por exemplo, mas ele tem uma função. É lógico que a função maior do camisa 9 é fazer gols. Sim. Só que ele tem um posicionamento, ele é o pivôzão, é o cara que segura a bola quando tem que tirar o time de trás, que pressiona um pouco a saída dos zagueiros, enfim. Então ele tem uma função definida dentro do time do Vasco, como outros também têm. O Flamengo hoje não consegue fazer isso. O Flamengo, como a gente falou, ele muda de sistema dentro do jogo. Então, assim, o Flamengo entra com o sistema, as coisas não funcionam, o Flamengo muda de sistema, aí o Flamengo mexe peças, aí automaticamente tem que se mudar novamente esse sistema e os jogadores acabam não se adaptando e tem essa questão física, a questão da adaptação às ideias do treinador. Então, assim, o Flamengo hoje é um time que depende do lampejo, das ideias dos jogadores. E como esses jogadores, eles não estão em condições perfeitas, nas suas melhores condições, o Flamengo vem colhendo resultados que não se eram esperados pelo torcedor. Então, assim, o Flamengo fez um jogo ruim contra o Vasco? Não fez. O Flamengo ficou com a bola? Ficou, mas é pela qualidade. Quando você entrega a bola nos pés do Gerson, ele sabe o que ele faz. Quando você entrega a bola nos pés do Everton Ribeiro, na aproximação, ele sabe o que faz. O Gabigol tenta, né, com um pouco mais de intensidade nas jogadas, movimentação, enfim. Mas é um time que hoje joga na questão individual. Jogadores colocam uma intensidade própria, o Flamengo cria algumas jogadas. Quando esses principais jogadores não conseguem mais produzir pela questão física, o Flamengo tem uma baixa no rendimento. Então, coletivamente, é algo que negativamente chama a atenção. O que o Vasco tem mais que o Flamengo? É organização ou é vontade? Ou são os dois, presidente? Não, nesse momento teve os dois. Para esse jogo, sim. Está mais organizado, sabia mais o que queria em campo. Inclusive, até mais se defender, sabia que precisava se defender mais. E teve uma entrega danada. Não acho que tenha jogador no Flamengo de corpo mole. Já fico ouvindo essas historinhas. Acho que é de assimilação mesmo, né? Eu acho que também. Estão contra o técnico, não estão se entregando por isso. Não vejo isso, não, nem nas declarações, nem em campo. Eu queria perguntar ao Zinho, gosta muito de tática, Zinho. Esse negócio de compactado. O outro falava Lulinhazinho, fala pra mim aí, eu tô achando que o problema é ali na cabeça da área ali. Quando o Thiago sai, então, a coisa piorou muito. Quando o Thiago Maia saiu ali pra cobrir aquele lado... Preocupa, hein? Pode não jogar o Fla-Flu, daqui a pouco a gente fala disso. Exatamente, mas também. Quando ele sai dali, ou seja, a história do João, que foi embora... E que nem recebeu dinheiro, pagaram o João Gomes errado, né? Pagaram o jogador do basquete do Flamengo, o ex-jogador e tal. E aí não era pouco dinheiro, não. Aí, bom, eu acho que ainda, Zinho, não tá acertado aquilo ali na frente, sabe? Vai ser com o Vidal, aí é o Thiago que pega pela esquerda, aí quando o Thiago sai, fica um buraco, aí tem gente que acha que o Cebolinha é que tinha que chegar junto do Pumita. Mas ele estava perto. Ele estava, mas não é culpa dele. Ali só se ele adivinhasse que ia sair um chute daquele, pra você dar um carrinho, você até expulso. Ele foi numa de achar que o cara ia... sei lá, de repente parar a bola e ele cercar, ele fazer aquele cerco. Mas enfim, foi naquele setor esquerdo que sai e depois do Thiago. E mais que isso, Zinho. A cara vou falar dele, bastante, Zinho. Não teve o Pedro. Você não acha que o Gabigol ficou meio fora da área demais? Ele não tinha que ser mais centroavante, já que desta vez não tinha o Pedro? É pergunta de repórter para comentarista. Vou começar por aí. Legal. Você me deixou um gancho bom. O Gabigol parece que não sabe mais jogar de centroavante. Boa. Olha lá. Ih, rapaz. Ficou tanto tempo jogando aí, né, com o Bruno Henrique, com o próprio Pedro. Acostumou a ser o jogador de sair, de cair pelo lado direito, de movimentar. E eu acho que o Gabigol, de todos, é o que está entregando ainda mais. Nesse início de temporada, fazendo os gols que ele faz, ele é artilheiro, querendo, se movimentando, se entregando no jogo, buscando algo diferente, pelo menos ele está tentando, mas sem o Pedro, o Flamengo jogou sem centroavante, porque ele também não foi o homem de área. Isso. Saiu muito, concordo com você, mas é a característica que ele está jogando. Aí vai em cima do treinador. É isso.
Ele, quando teve a oportunidade, de repente, botar o Everton Cebolinha desde o início, que seria o natural, ele preferiu botar mais um meia, mais um volante. E tinha tanto volante que ninguém foi volante. Resumindo, o Pascoal, Porque peraí, fala assim. Não, aí só para completar, a pergunta dele foi longa, né? Eu discordo desse posicionamento do Thiago Maia. Thiago Maia fazendo lateral esquerdo, terceiro zagueiro. Eu não sei nem o que ele é, vou te falar a verdade. Eu gosto de tática muito. Gosto muito. Mas eu ainda não sei se ele é o terceiro zagueiro, se ele é o lateral esquerdo, se ele é o volante. Tá tão confuso esse sistema tático que me confundiu. Ele é tudo e não é nada nesse esquema tático. Eu acho que ali o bicho pega. Porque é exatamente isso. Ninguém talvez esteja sabendo. Porque fica de mana a zaga toda hora. E aí, essa zaga que já não está tão rápida com o Davi Luiz também fica. E outra coisa, hein? Cá pra nós. O Davi Luiz não é centroavante, né? Tá doido pra fazer um gol, decidir, ele tem personalidade, mas não é toda hora que jogador, né? Mas não é toda hora, mas o time não tá arrumado pra isso. Não é toda hora que eu vou lá pra ficar lá na frente. Mas o Thiago Maia tava arrebentando de primeiro volante, gente. Arrebentando. O Dorival recuperou ele. O Pascoal fala, esse Thiago Maia não me serve, mas aquele lá do Santos, cadê aquele? Eu quero aquele. E o cara foi e tava arrebentando. Aí o cara chega, muda tudo. Bom, resumindo, então... Ia pintar um quartinho por vez, né? Mas parece que ele demoliu a casa e está tentando fazer diferente. Não, sabe o que é curioso, Pascoal? É que a entrevista dele foi parecido com o esquema tático do Flamengo que vocês estão definindo aí em campo. Vamos ouvir o Vitor Pereira, você já pega na sequência. Eu quero ver se ele vai elucidar o jogo que ele viu, eu não consegui ver. Não. Eu já ouvi a entrevista dele. O jogo que ele viu, eu não consegui ver. Para o pessoal que está em casa acompanhando o clube, solta o VP aí que eu quero ouvir o Pascoal na sequência. Naturalmente, uma equipa que joga como nós jogamos, que trabalha como nós trabalhamos, que tem trabalhado todos os dias de uma forma exemplar. Hoje, para mim, faltaram os golos e isso que eles dizem de falar menos e trabalhar mais, porque esse é o sentimento da equipa neste momento, é aquele sentimento de que estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo em termos de trabalho. Estão a faltar os resultados, estão a faltar os golos a aparecerem. Vocês dizem os últimos resultados. Os últimos resultados foram 2 vitórias. Ganhamos 1-0 ao Botafogo, ganhamos 1-0 ao Del Valle. Certo? O que podemos controlar é o trabalho e os golos há de aparecer. Porque eu não acredito que quem pressiona como nós pressionamos, quem joga como nós jogamos, que mais dia menos dia as coisas não surjam. Depois... Os resultados para quem trabalha da forma que nós trabalhamos, para quem trabalha com esta união, com este espírito, as coisas têm que aparecer. Como eu digo, volto a dizer, hoje não temos nada, absolutamente nada que nos envergonhar. O resto não podemos apontar absolutamente nada à equipe. Hoje não saímos, temos estado de cara bem, de olhos, olhar olhos nos olhos, levantar a cabeça e continuar a trabalhar desta forma, porque os resultados vão aparecer, não tenho dúvida nenhuma. Pascoal, continuar a trabalhar dessa forma. Olha aí bem a forma que o Flamengo vem trabalhando ofensivamente, a quantidade de cruzamento e a diferença para os cruzamentos certos. O jogo de volta contra o Del Valle é o mais discrepante, que foram 57 e 17 certos. Mas aí você esse o caminho, mas aí você entra na fase do desespero, né? No jogo do Del Valle, o capitão estava lá, né, vendo o jogo no Maracanã, aí entrou na fase do desespero. Aí bola na área para ver o que acontece. Vai que uma bola bate em alguém, entra e acabou no cruzamento fazendo um gol, né? Um desses muitos cruzamentos, saiu o gol. Contra o Botafogo, 7-2 certos, né? Contra o Vasco, 30 e tantos cruzamentos feitos. Eu respeito o Vitor Pereira, mas eu vou dizer para você, eu não consigo ver todo esse futebol que ele viu no time do Flamengo. Com todo respeito, eu não consigo ver. Se você e o Zinho, capitão, que jogaram, tem um sentimento diferente, porque vocês já estiveram dentro do campo e sabem que dentro do campo, às vezes, a visão é diferente do que a gente... 32 cruzamentos para 23 certos no último jogo. E o Flamengo tem qualidade para ter tanto cruzamento. Mas é que o Flamengo já viveu alguns momentos. O Flamengo já viveu o momento da bola trabalhada,
Esse era o jogo do antigo treinador, do Dorival Júnior. Sim. A bola trabalhada para chegar na frente, ficar com a bola. Já teve a explosão da... bem menos o cruzamento. Isso, a explosão de velocidade pelo lado do campo, quando tinha o Bruno Henrique, Jorge Jesus. Marca alto, pega a bola, sai para cima do adversário. Jorge Jesus. Hoje, com todo respeito, vocês já viram o Flamengo fazer marcação alta? Não. O Flamengo mostra para o seu torcedor a marcação alta. Eu tenho um exemplo para dar para vocês. É a marcação do Fluminense. Mas a diferença, Pascoal, é que o Flamengo ele tenta fazer marcação alta por causa dessa confusão com um jogador só. Então, às vezes, o Gabigol ele sai para fazer a marcação vai dar o bote no zagueiro, dá o bote sozinho. Vai no lateral, a bola, vem por dentro no volante. Presa fácil e não sai, não consegue fazer. O Pascoal quer falar do Fluminense, que o Fluminense, quando ele marca a pressão, é um time tão bem treinado. Primeiro tempo do jogo ontem, gente. Sim. Vai fazer a marcação alta com a Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol. Não tem condição. Não tem essa característica para fazer isso. Perfeito, Zinho. Para ter a característica de jogo do treinador, que é essa marcação alta, ele precisa de 2 homens de velocidade pelo lado do campo. E ele tem os 2. Sim. Tem o Matheus e tem o Tipolino. Então dá para fazer, tem 2 homens de velocidade. Eu não acho que o Cebolinha tenha entrado mal, hein? Não tem culpa do Cebolinha. Porque o Cebolinha não chegou na hora que o Pumita bateu. Mas, poxa, a bola veio lá toda carambolada, vem em cima dele e ele dá uma sapatada na bola. É um negócio, sabe? É o gol que acontece. Esse gol acontece porque valeu a virtude do Pumita. Ele acreditou na possibilidade. Ele botou fé que poderia acontecer aquele chute e ele bateu. Tanto que ele fala, quando a bola chegou, eu só bati, eu nem vi para onde foi. Sim. Ele só bateu. Aí a bola vai lá no canto, faz 1-0 e o jogo acaba com 1-0 para o Vasco da Gama. Então, eu acho que o Vitor Pereira... tem muito torcedor dizendo o seguinte, não, tem que ficar o Vitor Pereira, tem que ficar o Vitor Pereira. Tem torcedor do Flamengo bravo com a gente na hashtag, dizendo que a gente quer derrubar o treinador do Flamengo. Eu não quero derrubar ninguém. Eu não tenho intenção nenhuma disso. Eu só estou apontando o que eu vejo. Porque se o torcedor do Flamengo não vê, olha a bola como é que vem, ó. Como é que o goleiro vai ver? Como é que o Cebolinha tinha ali? Tem uma distância entre eles, não dá para chegar, para amortecer. Ainda o Cebolinha estica o pé. Essa é a qualidade do jogador. Não vai crucificar ninguém nessa bola. Vitor Pereira, acontece. Agora, que o Flamengo joga no barata voa, ninguém vai me convencer do contrário. Agora, eu tô ficando preocupada com um ponto aqui, porque eu tô ouvindo vocês 4, ouvindo a análise de vocês do jogo e do trabalho como um todo, do time impostado em campo. E nenhum de vocês me apontou nenhum ponto positivo do trabalho do Vitor Pereira. Então... porque a gente não conseguiu ver ainda. Talvez até o meio do ano a gente consiga ver alguma coisa. Ou talvez quando comece o Campeonato Brasileiro. Até o meio do ano, pastor? Porque ele está pedindo tempo, porque as coisas vão acontecer, não é isso que ele está falando? Vão acontecer. Vão acontecer. Uma hora dessas acontece. A hora que vai ser, a gente não sabe qual é. Você sabe qual é a hora que o Flamengo vai ligar, vai dar aquele start e dizer o seguinte, agora estamos jogando? Agora estamos dentro? Por isso é que eu digo, o Flamengo precisa se respeitar. Ô, Zinho, é para esperar até quando aparecer esse trabalho, Zinho? Não, assim, você disse aí que o torcedor está dizendo que a gente quer derrubar. Eu estava aí a semana passada toda e eu defendi a permanência do Vitor Pereira. Eu não defendo a troca, de como foi feita a troca. Exatamente. E o resultado está aí. Agora, foi feito, agora tem que deixar ele trabalhar mesmo. Vai trazer o Dorival de volta? Não vai. Vai mandar ele embora, vai trazer o Jorge Jesus agora? Não vai. Qualquer treinador, não se tirando esse, vai vir para começar um novo trabalho. O Jorge Jesus já conhece esse grupo e o Dorival era o treinador que estava nesse grupo. Esses 2 não vão vir agora. Então tem que deixar o Vitor Pereira trabalhar. Sim. Encontrar o que ele está pensando. Eu não concordo com o que ele está tentando. Mas eu também não quero que ele saia, não. Deixa ele tentar o que ele está querendo. O Thiago Maia como um terceiro zagueiro. O Vidal com o Gerson ali de volante. Não quero um homem de velocidade, mas não bota o homem de velocidade. Deixa ele tentar. Só que ele está tentando isso nas decisões, nos jogos. Ele está treinando pouco e jogando muitos jogos importantes, decisivos. Ele jogou um agora contra o Del Valle e já foi enfrentar o Vasco. A grande rivalidade. E agora já vai enfrentar o Fluminense.
Outra decisão da Taça Guanabara e o Fla-Flu. O Fábio Luciano jogou o Fla-Flu. E o momento bom do Fluminense é a vida do Vitor Pereira. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Vai deixando o seu like aí, né? Para ajudar o canal. Dá essa moral pro teu amigo aí. Deixa o like aí para ajudar o canal. Não custa nada e é isso aí. Eu concordo com o Zio nesse ponto que, olhando assim, parece que o Gabigol, ele desaprendeu a jogar como centroavante. Óbvio, agora depois que ele começou a sair muito da área com o Dorival e o Dorival conseguiu encaixar o Pedro lá, ele não tinha tanta obrigação de entrar dentro da área. E nesse jogo, contra o Vasco, o Gabigol ele saiu muito da área. Até parece que tinha um Pedro dentro de campo, né? Mas não tinha. Entendeu? Aí um dos jogadores acaba infiltrando ali pra ocupar o espaço, né? E não tem um Pedro, então o Gabigol saía, algum jogador entrava para ocupar o espaço. O Flamengo deixou a desejar, na minha opinião, em relação à criação de jogadas, que não criou praticamente nada. Tirando a jogada que criou, teve aquele lance do Arrascaeta que ele, no primeiro tempo, logo nos 15 minutos, bola na trave. Teve o lance do Arrascaeta que ele tocou pro Gabigol. O Gabigol deu 2 toquinhos, adiantou, né? E emendou de direita, em cima do goleiro. Outro lance lá que o Gabigol chutou de fora da área. Uma boa defesa. O lance de bike lá do Gabigol, que foi uma dividida junto com o jogador. Então ele pegou todo errado. Então o Flamengo teve algumas chances, principalmente as 2 chances mais claras do Flamengo. Foi a do Gabigol, de direita, e ainda o lance do Cebolinha, né? E quando ele chapou, eu falei, ele tem que meter no ângulo. A intenção dele foi sim meter no ângulo, só que a bola acabou, de vez de fazer uma curva aberta, né? Pega aquele efeito abrindo, ela pegou um efeito entrando. Aí facilitou, querendo ou não, a defesa do goleiro do Vasco. Foi uma defesa bonita, né? É aquilo, o Flamengo, sim, o Arrascaeta jogou uma partida melhor que a anterior, na minha visão. Ele tá melhorando em alguns quesitos, vai ter muito a melhorar. Pedro, agora, sem dúvida ainda para falar, mas é uma ausência sentida atualmente. Bruno Henrique voltou a treinar, né? Uma notícia boa perante a tantas notícias ruins que a gente tá tendo aí, como derrota, vexame, essas coisas. Mas o Bruno Henrique só vai voltar lá para maio, junho, então uns 3 meses ainda. Só deve voltar no último, em junho, né? Que é o último mês do primeiro semestre. Vitor Pereira. Eu, sinceramente, eu gosto desse esquema de jogo que ele tá tentando com 3 zagueiros. Só que é aquilo, quando o Flamengo perde a bola ali no setor de meio de campo e acaba causando um contra-ataque, o problema disso é que os laterais, eles estão muito avançados. O Ayrton Lucas e o Varela, né? Estão muito avançados. Como o Flamengo perde a bola ali na intermediária ali do time adversário, pros Ayrton Lucas e o Varela voltar, tem que correr muito. Aí os 3 zagueiros ficam muito expostos, né? Se conseguir os 2 laterais conseguir recompor muito rápido, e o Ayrton Lucas até vai, que é muito rápido, mas o Varela nem tanto, o Flamengo fica com uma lente 5. Entendeu? E acaba defendendo bem, né? Mas não é isso que tá acontecendo no jogo, né? Então aquilo, agora a gente espera que o Flamengo vai pegar o Fluminense agora. A expectativa que a gente tem não é tão boa, que pode querer não perder mais um título aí. Tava praticamente nas mãos, né, do Flamengo, por só ganhar esse jogo. Pode empatar, garante o título empatando, mas tem que torcer pro Vasco não ganhar, ou até ganhar, mas não fazer 4 gols de diferença, tirar saldo de gol, né? Então é aquilo. Vitor Pereira tá tentando modificar essa equipe e não tá tendo êxito. Simplesmente isso, né? O Flamengo muito abaixo fisicamente, é aquilo. Qualquer coisa que der errado nesse Flamengo, diretoria e técnico, né? A gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, os jogadores são a última etapa a ser cobrada, né? De um contexto geral, de um clube inteiro, os jogadores são o último a ser cobrado, né? Infelizmente é isso aí. O Flamengo tá nessa draga aí, né? E espero que eu não tenha nenhuma expectativa que o Flamengo volta a jogar bola, consiga apresentar aquele futebol que apresentou com o Dorival, nem JJ, mas com o Dorival. Só que é aquilo.
Dorival conseguiu botar esse time pra jogar e o Vitor Pereira está tentando botar o time pra jogar da sua maneira. Não tá conseguindo e nem sei se a gente... E nem tem, né? Se ele vai conseguir, né? Só o futuro dirá, né? O que a gente pode esperar é rezar e torcer pro Vitor Pereira fazer esse time jogar, né? Demissão? Não, demito ele. Pelo valor da multa rescisória, óbvio, tem um limite. A multa rescisória acho que é 18 milhões. Que o Flamengo deve pagar ele caso demite. E aquilo, vai demitir Vitor Pereira, vai contratar quem? Vai contratar quem? Como eles falaram no programa. JJ ou Dorival, nenhum dos dois vem agora. Quem vai vir no lugar do Vitor Pereira? Tite. Não tem como, né? Então é isso aí, tamo junto. Deixa o like e deixa aqui nos comentários a tua indignação com o Flamengo aí. Tamo junto. E a zoação também, se você for vascaíno. É nóis aí. Outro rival faz parte também da vida aí. Valeu!